seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês estão sentindo uma coisa gostosa no coração. Eu sinto que a igreja nessa noite está com espírito de louvor e adoração a Deus, né? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Campeões da luz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Senhor. Graças a Deus. Eu estou observando aqui, estamos hoje, aquele culto de terça-feira depois da ceia. Ceia no domingo e culto de terça-feira. Normalmente é um culto que até os irmãos até demoram mais a chegar e na realidade falta mais gente mesmo. Mas nós estamos aqui nessa noite para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e eu tenho certeza que Deus está recebendo o culto de muitos irmãos aqui nessa noite. Pela forma que a gente observa, irmãos aí, adorando com vida, né? Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então, vamos continuar adorando a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Joel e vamos ler os últimos 4 versículos deste livro. O profeta Joel é um dos profetas menores e vamos ler os últimos 4 versículos. Graças a Deus. O livro de Joel fala sobre o juízo de Deus, mas ele fala sobre a restauração do povo de Deus. Então, abra sua Bíblia aí, vamos ler esses 4 últimos versículos deste livro. Fazer uma leitura participativa, vamos ter a participação dos irmãos. Graças a Deus. Os 4 versículos, 18 a 21, do capítulo 3. Naquele dia acontecerá que os montes destilarão vinho doce, e os outeiros manarão leite, e em todas as torrentes de Judá correrão águas, e uma fonte sairá da casa de Jeová e regará o vale de Sitim. Judá, porém, permanecerá para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoai o sangue dos que não foram perdoados, porque o Senhor habitará em Sião. Graças a Deus. No primeiro versículo, e uma fonte sairá da casa de Jeová e regará o vale de Sitim. Irmãos, às vezes nós aqui temos um texto como esse, e eu fico lembrando do profeta Joel escrever isso aqui e analisar o valor que a água tem lá em Israel. É uma coisa difícil. Então, essa colocação aqui com relação à água, a regar, isso é de suma importância e está falando muito. Então, vai sair isso aqui no sentido físico lá em Israel. E aqui é no sentido espiritual, da casa do Senhor, da casa de Deus. Então, é daqui mesmo que sai isso aí. Vai jogar da vida de quem? Daquele que serve o Senhor. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar por alguns momentos, como sempre nós fazemos aqui nessa terça-feira.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero, neste momento, fazer uma apresentação e talvez um pouco mais, porque vamos aproveitar do nosso horário, do nosso tempo. Mas eu quero estar apresentando irmãos que nos visitam. Temos irmãos nos visitantes de outros campos. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Alguém que congrega em outro campo está aqui nesta noite. Temos? Precisa, não é? De outro, né? O irmão, vamos receber um bem-vindo. Bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus abençoe. Eu quero estar apresentando de outras denominações evangélicas. Tem alguém de outras igrejas evangélicas? Com Cícero e mais alguém? Vamos receber um bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém? Né? Quero apresentar o nosso campo, né? O pastor Gilmar, mas quando eu liguei para ele, pedi para estar aqui hoje, e ele dispôs a atender e está aqui. Pastor Gilmar, o irmão está acompanhando o pastor Gilmar, mais alguém, os irmãos, né? Os irmãos querem recebê-los como bem-vindo, são bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu disse que ia resumir, então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos colocar em pé. O nosso objetivo aqui hoje é estar estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. O pastor Gilmar vai nos trazer essa palavra e eu tenho certeza de que Deus vai estar falando uma vez mais em nossas vidas. Graças a Deus, eu acredito nisso. Então, com os irmãos em pé, pastor Gilmar. Aleluia.
Meus irmãos, paz do Senhor. Aproveitamos, irmãos, de pé. Depois farei algumas considerações. Deixa eu ler o texto para os irmãos sempre. Eu quero usar o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Estou grato a Deus, feliz por essa oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos reunidos aqui para juntos estarmos estudando a palavra de Deus. É uma felicidade, uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor João por essa oportunidade. Ele nos confiou de estar aqui. A gente entende, irmão, a terça-feira geralmente é o pastor que ministra. Poder nos dar a oportunidade é uma honra, também é uma grande responsabilidade. Mas eu acredito que Deus vai falar conosco aqui de uma forma muito especial. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem aqui envolver a família. Eu vou trazer uma palavra baseada aqui no dilema de uma família que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E vou extrair daqui junto com os irmãos alguns ensinamentos para a nossa vida e, em especial, farei também aqui algumas colocações mais em cima das irmãs, em consideração às irmãs. Vamos aprender umas coisas boas aqui, porque eu vou tomar um exemplo aqui de uma grande serva de Deus, que para mim é uma das, que a Bíblia registra, lógico, que a Bíblia registra uma das grandes mulheres de Deus. Está nesse texto que eu vou ler, e nós vamos aprender aqui então o dilema dessa família. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero ler todo esse texto. E eu peço aos irmãos, não feche a sua Bíblia, tá? Você vai me acompanhar, porque eu vou estar pregando dentro desse texto. Depois eu vou citar alguns outros textos, e na hora que você precisa for nós irmos os outros textos, eu chamarei os irmãos para a gente acompanhar. Mas em especial eu vou trabalhar esse texto aqui. Então você vai ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos extrair daqui, e aqui nós vamos tirar algumas lições. Nós vamos aprender muita coisa aqui hoje, dentro do tempo que eu tenho. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós aqui. Nós vamos envolver, não é só as irmãs que vão aprender, os irmãos vão aprender, os filhos também vão aprender, porque aqui tem lição para toda a família, né? É o dilema de uma família, de família de crente. Diz o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, não secou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém? Tomai os assentos. Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Monélio, ele é presidente da nossa cidade, lá da Guaraíba. Eu peguei lá na última hora, né? Já passei lá na igreja, pedi para que me acompanhasse, para estar comigo aqui. E eu louvo a Deus por estar aqui com todos os servos do Senhor, companheiros, servos e servas, que juntos temos vindo para adorar a Deus, para estarmos aprendendo aqui com a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do meu tio. Eu deixei um e-mail para ele de última hora, que estaria aqui, pedi para ele vir, e ele nos atendeu. Deus abençoe o senhor ter vindo para estar conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus. Muito bom estarmos na igreja para aprender a palavra do Senhor. Meus queridos, eu quero então, junto com os irmãos aqui, mergulhar na palavra e extrair aqui lições para a família.
aprendendo aqui com o dilema desta família aqui. Aqui está o texto em que eu tomei, segundo o livro dos Reis. É um texto muito conhecido da igreja. Todos nós já ouvimos muito pregar dentro desse texto. Às vezes usamos versículos, parte de versículos aqui, para fazermos algumas aplicações ou dar um título a uma mensagem. Só que hoje eu quero trabalhar esse texto aqui inteiro com os irmãos. Aprender com esta família aqui. Aqui é uma família composta. Veja bem, nesta família tinha o cabeça da casa, que era o pai, a mãe e 2 filhos. É uma família composta por 4 pessoas. Família que eram crentes, serviam a Deus. Era uma família que professava a fé no Deus Todo-Poderoso de Israel. Uma família normal, irmão, que vivia sonhos e projetos como todos nós temos. Você tem a sua família, você tem seus sonhos, os seus projetos, e você, dentro desses sonhos e projetos, você trabalha para eles serem realizados. Esta família aqui não é diferente. É uma família que vivia uma vida normal, que tinha uma vida normal. Era uma família alegre, porque eram crentes. Família de crente é família alegre, família feliz, era uma família que servia a Deus. Aqui todos eles serviam ao Senhor, todos eles tinham o ofício, de estar sempre adorando a Deus. Só que, irmão, acontece nessa família algo que ninguém espera e nem deseja. É que em meio à vida, ao cotidiano, ao passar do tempo, ao passar dos dias, de repente acontece algo no meio dessa família aqui, que eles não esperavam. Tudo dá a entender que esses filhos, eles estavam ainda pequenos, eram jovens, ou talvez adolescentes para a juventude, não eram filhos já velhos. Então tudo dá a entender que acontece algo nessa família aqui, inesperado, e de forma até, parece que a gente olha assim, fora do tempo, dá a entender que esse homem não era velho, o pai de família aqui, era alguém novo ainda. Só que no meio dessa família aparece algo que ninguém espera. É que, sem mais nem menos, o texto revela, parece que dá até a entender que a morte desse homem aqui é algo de repente, acontece de uma hora para outra. Parece que ele não estava doente, mas indica aqui o texto que o homem morre. Então essa família agora, veja bem, o cabeça da casa, segundo a Bíblia, é vocês me ajudam? O cabeça da casa, segundo a Bíblia, é o marido, o pai. Esse é o cabeça da casa. A Bíblia nos mostra, e Paulo ensinou muito sobre isso. O pai, ele é o sacerdote da casa. Qual é o ofício do sacerdote? Pegar dos homens e interceder, levando a Deus. O pai, ele é sacerdote da casa, o que significa dizer que o pai tem a responsabilidade de interceder por toda a família e levar a família para Deus, interceder em favor da família. O pai também, segundo a Bíblia, ele é profeta. Qual é o ofício do profeta? Profeta, ele traz de Deus para o povo. Então o pai, ele tem a responsabilidade de mostrar, de trazer de Deus e apresentar a família, transmitir à família aquilo que vem de Deus. E eu entendo também que como pai profeta, você tem que falar a hora que é preciso falar. Até porque o profeta é para isso mesmo, é para apontar o dedo, é para apontar as falhas, é para mostrar onde é que está errado e o que precisa ser melhorado. O pai tem essa responsabilidade. Há muitos pais que acobertam ou tentam proteger os filhos em certas ocasiões e está errado. Quando o filho erra, você tem a obrigação como pai de dizer para ele, você está errado, e apontar onde é que está o erro, onde é que errou. Assim como quando eles são bem sucedidos ou faz a coisa certa, você tem a responsabilidade também de elogiar ele, de aplaudir ele, de ajudar ele, para que ele avance cada dia mais. Agora, olha a responsabilidade do pai. Ele tinha de cuidar como provedor. O pai tem a responsabilidade de trazer para dentro de casa todo o sustento da família. Aí inclui tudo. Aí inclui a parte espiritual. O pai tem a responsabilidade de cuidar da família de forma espiritual. Sentar com a família, cuidar dela, interceder como sacerdote e apontar como profeta. Mas ele tem também a responsabilidade de prover para a família toda a necessidade que tem da parte material. É responsabilidade do marido botar dentro da casa tudo que é necessário
necessário para uma família viver. Aí entra o alimento, né? A comida, as vestes, né? Sem responsabilidade do marido. Já vem a esposa, os filhos. Eu já ouvi dizer que tem esposa que para comprar às vezes alguma coisa é uma briga, porque parece que dentro da casa é uma divisão, o marido parece que bloqueia. É verdade que nós já estamos vivendo um tempo que a igualdade das leis está trazendo muita dificuldade para a igreja. Aí aquela questão, se a mulher trabalha e o marido trabalha, começam a querer dividir dentro da casa. Aí está errado, olha para mim aqui, está errado. Mesmo que a mulher trabalhe, mesmo que o marido trabalha, o que eles recebem deve ser em comum, deve ser junto, não pode dividir. Porque se começar a dividir, não, você vai comprar com o seu dinheiro. Você vai, olha, você quer uma roupa bonita, compra com o seu dinheiro, você trabalha, está errado, irmão. Você começa a deixar entrar dentro da casa uma divisão, produzir dentro da casa uma barreira, e isso não pode acontecer. Mas vamos lá, esse pai aqui tinha a responsabilidade de prover para dentro da casa, ele tinha a responsabilidade de cuidar da família, mas de repente essa família pega por surpresa, aparece algo que ninguém espera, a morte. Entra nessa família, e agora aquele que era o sustento, aquele que era o alicerce, aquele que sustentava a casa, de repente vai embora, morre. O marido morre, agora fica a esposa e 2 filhos, e fica aqui uma dívida. Eu já vi alguns pregarem, e eu não prego por esse lado, não concordo de certa forma, alguns pregarem dizer que esse homem é um descuidado. Eu não vejo assim, irmão. Eu vejo que essa dívida que ele tinha, eu vou perguntar, mas se eu perguntar aqui, quem é que tem uma dívida? Eu não vou ficar muito surpreso, mas todo mundo levanta a mão, não. Porque quase todo mundo compra uma comprinha parcelada, a prestação, e isso é uma dívida. Só que é uma dívida controlável, é uma dívida dentro das finanças. Eu acredito que se esse homem aqui não morre, não tinha credor batendo na porta dele não, irmão. O credor só foi lá depois que ele morreu. Os credores não foram quando ele estava vivo. O que tudo indica que essa dívida, se ele permanece vivo, era uma dívida que ele ia cuidar de forma tranquila, ia sanar. Era dívida que quem sabe contraiu para o bem da família, cuidando da família e trabalhando em prol da família. Só que ele morre, fica a dívida. Aí a dívida fica e de repente aparece. Aparece quem? Os credores. Porque quem tem para receber e sabe que alguém morreu, nossa, vai no velório, os primeiros chegam. Só que a intenção não é muito o corpo que está lá deitado, não. É a preocupação de receber aquilo que tem para receber. Aqui pelo texto, dá para a gente buscar e entender que esses credores, quando soube que o marido morreu, assim que enterrou, lá vem eles. E já vem cobrar dívida. Aí entra uma questão aqui. Agora vem os credores para cobrar dívida, mas a mulher não tinha com que pagar. Ela não tinha dinheiro. Mas aqui agora eu vou entrar com os irmãos, nós vamos aprender com essa mulher, já com as lições, está opinando. Está aqui tudo no texto. Ela dá alguns exemplos que nós temos que pegar para nós. É uma mulher, irmão, que toda mulher da igreja tinha que ser como essa mulher aqui. Todas as irmãs que tem na igreja tinha que seguir esse exemplo aqui. Primeiro exemplo que eu tiro dela. Esta mulher aqui era uma excelente esposa. Vou repetir. Essa irmã aqui era uma excelente esposa. Esposa exemplar. Por que eu digo isso? Vou mostrar o texto. Por quê? Vamos lá, no capítulo 4. Quero que vocês me acompanhem, que eu vou mostrar para os irmãos aonde eu tiro aqui que ela era uma excelente esposa. Guarda isso aí com você. Primeiro exemplo que eu tiro aqui da irmã. Ela era uma excelente esposa. Você pode repetir? A irmã era o quê? Isso, mais uma vez. O que ela era? Excelente esposa. Versículo 1. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos, o marido dela era o quê? Profeta. Tá. Clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, o que fez? Morreu. E tu sabe o quê? Então olha para mim aqui. Olha o que ela está dizendo para o profeta ainda. E tu sabe que o teu servo, ela está dizendo, o meu marido, ele temia ao. Então eu vou traduzir isso aqui para cá. Ela está dizendo assim, ó. O senhor sabe, falando para o profeta Eliseu, o senhor sabe que o meu marido era crente. O meu marido era servo de Deus. E o meu marido não era um servo qualquer não. Era um servo que tinha temor.
problemas que nós estamos vivendo hoje. E tem muitas irmãs que, em vez de elogiar o marido, falam mal dele. E falam mal até para aqui. Falar não já está errado. Mas ainda distribui esses males até com quem não deve ouvir. Olha o exemplo dessa mulher que o homem está morto. Só que tinha ficado para dizer, não chegou no profeta e falou assim, ó, meu marido era um sem cabeça, meu marido era um homem descontrolado, meu marido me deixou e vai falar, não, pelo contrário, ela chega e diz, meu marido era crente, ele temia a Deus e o Senhor sabe disso, diz para o profeta. Ela chega lá e elogia o seu marido. Quantas mulheres, irmãos, que hoje estão jogando a casa abaixo por falta de sabedoria e de buscar na Bíblia orientações. O marido chega em casa, meu Deus, é um brigão. Chega em casa, a mulher quer saber de tudo e de forma nervosa e começa a querer cobrar detalhes. Ela não sabe proceder. Mas veja bem, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola? Ela derruba com as próprias mãos. Mas foi Pedro que escreveu, ou está lá em Provérbio mesmo, que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras, sem pregar. A mulher sábia ganha o marido sem palavras. Olha para cá. Tem uma história de uma serva de Deus. Eram 4 amigos que viviam sempre juntos. E eles tinham o ofício de estar juntos. E fazendo farra, bebendo e tudo mais. Um dia juntaram os 4 e escolheram um. Quem era esse um? Exatamente o esposo daquela irmã que era crente. Aí eles foram para a casa desse. Juntaram os 4 para ir para lá para beber cachaça, farrear. Chegaram na casa daquele moço que a esposa era crente. Ele chegou, já falou para ela, meu bem, mata aí uma galinha, faz farofa para nós vamos brincar aqui, vamos beber. Ela levantou, foi lá, pegou a galinha, matou, fez farofa, trouxe, serviu a mesa, e eles estão lá bebendo, eles estão lá embriagando, fazendo farra. Depois que ela terminou de fazer a farofa, ela sai, vai lá, faz um café daquele delicioso, trouxe, colocou na mesa. Depois que ela serviu, ela perguntou, ainda quer alguma coisa? Vocês precisam de alguma coisa? Se precisar, eu estou na cozinha. É só falar que eu trago. E assim foi servindo eles. Final daquele encontro dos 4, os outros 3 perguntou para aquele moço, o esposo da irmã, perguntou assim para ele, a sua mulher todo dia desse jeito? Ele disse, todo dia desse jeito. Aí o mesmo falou assim, se fosse lá em casa, meu filho, se nós chegássemos, ia levar um balde de água quente na cabeça. Que dia que a minha esposa deixava a gente entrar lá para fazer o que nós estamos fazendo aqui? Os outros confirmaram do mesmo jeito. Só que um disse para aquele moço, se eu tivesse uma esposa igual a sua, que dia que eu vivi uma vida dessa que você vive? Que dia que eu era desse jeito, do jeito que você é? Rapaz, se a minha esposa fosse igual a sua, eu não vivia na farra desse jeito. Sabe o que aconteceu? Ele falou, então acabou, perderam um amigo de farra, porque a minha esposa é assim, porque ela é crente, ela é serva de Deus, e a partir de hoje acabou a farra e eu vou servir o mesmo Deus que ela serve, porque a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavra, sem falar, só nas ações, com as práticas dela, ela conseguiu ganhar o marido. Só que a tola, ela derruba a casa com a própria mão. Só para você ter uma noção, vamos comigo, depois a gente volta aqui no texto. Vamos lá em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 22. 22. Eu vou no 21 primeiro. Provérbios 21. Versículo 19. Vamos ver aí. Quando a mulher é tola, olha a dificuldade que é. A irmã, capítulo 4 de Reis. Primeiro exemplo dela, uma excelente esposa. Uma esposa que depois do marido morto, ela continuava dizendo, meu marido era crente. Meu marido era servo de Deus. Não, meu marido não era um crente qualquer, não. Ele era um crente que tinha temor a Deus. Ela defende a honra da família. Ela defende a sua casa. Ela protege a sua casa. Ela não diz
meu marido descontrolado, deixou de dar. Não, ela disse, meu marido, ele morreu, mas ele era crente, ele era servo de Deus. Vamos lá, Provérbios 21, 19, todos acharam? Diz o texto, é melhor morar numa terra deserta, sem água, terra que não tem água, e que não produz nada, porque terra deserta não tem água e nem produz nada. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa aí. Duas coisas aqui, rixosa e iracunda. Rixosa, a palavra rixosa é mesmo de briguenta. Já viu que as mulheres briguentas? O marido já chega, já está brigando, já levanta cedo brigando, já levanta cedo falando e brigando com todo mundo. Aí ele está dizendo que é melhor morar no deserto, é melhor morar numa terra que não produz nada, que não tem água, do que com uma mulher briguenta, rixosa. Ou, irmão, tem umas mulheres que elas não sabem se controlar. Elas acabam por pôr problema dentro da sua casa. Elas próprias acabam isso. É melhor morar numa terra deserta, rixosa e também iracunda. O que é isso? É aquela que ira facilmente. Por qualquer coisinha já quer brigar. Por qualquer coisinha já quer jogar água quente no marido. Está errado. A mulher precisa defender o seu patrimônio. Olha para mim aqui. Se você casou, meu irmão, minha irmã, se você casou, você tem um marido. Foi esse que você escolheu. Foi esse que você, então, subiu ao altar com ele. É esse que você tem que elogiar. É esse que você tem que defender. E é por esse que você tem que lutar. Problema que tem muitas que, às vezes, falam mal do marido e elogia outro. Está errado, irmão. O céu é aquele que você subiu no altar. Se você olha para alguém e acha bonito, vista o céu igual. E adore e tenha o carinho pelo céu, ou a atenção pelo céu. Preocupe com o céu. Agora, se foi esse que Deus colocou do teu lado, lute, defenda e nunca fale mal. Aleluia. Glória a Jesus. A Sara está dando glória, a Sara não economiza glória a Deus de jeito nenhum. Pode bater do jeito que for. Glória a Deus. Aleluia. Tá. Mas vamos lá. Versículo 9, capítulo 21 de Provérbios. Melhor morar no quê? No canto de umas águas furtadas, do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Irmão, sempre que a Bíblia apresenta aqui, o que eu quero tirar disso aqui? É o seguinte: o exemplo dessa serva de Deus aqui, do capítulo 4 de 2 Reis, esse primeiro exemplo para mim, irmão, é demais isso aqui. Agora eu vou virar por ela. Olha para cá. Ela nos dá o exemplo de uma excelente esposa que defendia a sua casa. E ela defende, primeiro que ela defende aqui no texto, é o seu próprio marido. Mesmo depois de morto, o homem está enterrado, mas ela continuava falando bem, expressando bem, defendendo a sua casa. Essa mulher aqui, ela era aquela que guardava bem a sua casa e protegia. Então ela não, de forma alguma, ela aponta para o seu marido ou diz uma palavra negativa acerca do marido. Eu vou te mostrar aqui agora na Bíblia o exemplo de uma mulher que se portou de forma errada. Eu vou te mostrar o que aconteceu com ela. Porque ela não respeitou o seu marido. Ela não teve o respeito pelo marido. Enquanto que o marido estava preocupado com as coisas espirituais. Abra sua Bíblia aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 6. Deixa eu mostrar o exemplo dessa mulher aqui. Essa aqui, ela contraiu na vida dela uma maldição. Porque ela agiu contrário da viúva lá no capítulo 4. Enquanto que a viúva defendeu o seu marido, falou bem do marido, demonstrando ser uma boa esposa, essa aqui já comporta totalmente diferente.
Quero que todos se encontrem. 2 Samuel, encontraram? Acharam? Capítulo 6. Aí vamos junto comigo. Versículo de número 16. Vamos estudar o texto aqui. Aqui diz assim, ó. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando. Aonde? Olhando aonde? Da janela. Olha o problema aí. Eu costumo dizer o seguinte: crente de janela não presta. Tem dois na Bíblia, todo dois tem problema. Crente de janela não presta. E tem uma coisa: quando cai, nunca cai para dentro, só cai para fora. Porque tem um outro lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20 lá. Qual que era o nome dele? Eutico. Paulo está pregando e o menino está na janela. Crente de janela não presta. Porque crente de janela é aquele tipo de crente que quer pegar tudo, irmão. Pega o que tem aqui dentro, quer pegar o que tem lá. Mais ou menos assim, ó. Eu venho no estudo que eu aqui está hoje, passou, mas esse estudo, não sei se você vai falar assim, mas talvez diga assim, irmãos, o estudo hoje está maravilhoso. O estudo hoje está profundo. Mas chega em casa e fala assim, a novela também está 10. Pega para dentro e pega de fora. É o crente de janela. Então veja bem, eu quero fazer uma aplicação aqui em cima, tá? Davi está trazendo a arca para dentro do templo, para a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, estava trazendo ela. Então eu posso dizer que Davi estava vindo do culto. O Davi, e vem do culto, e vem alegre, irmão, porque ele estava no culto, que vai no culto, volta alegre mesmo, sorridente, feliz, porque no culto Deus fala, Deus manifesta e Deus alimenta. Davi está vindo do culto. A mulher que veio para o culto ficou na janela. Aqui não tem crente, irmã que fica na janela não, né? Porque as irmãs de janela são as fofoqueiras. Fala que não tem tanto. Fala do pastor, fala da igreja, fala dos governos, fala de tudo. É os crentes da janela, os fofoqueiros. Aí Davi vem, a mulher que tinha que estar no culto, como é que é o nome dela? Como é que é o nome da esposa do Davi? Mical. Ela tinha que ir para o culto com o marido, ela ficou. Eu tenho muitas irmãs assim, irmão. O marido vem para a igreja e ela fica em casa. Sabe fazer o quê? Hã? Vocês me ajudam? O que vocês acham que ela fica fazendo em casa? Os irmãos sabem mesmo. Assistindo? Não, velho. Se o marido demorar, vai acontecer, eu vou te mostrar aqui o que a Mical falou com o Davi. Quando o marido demora, ela posta de forma totalmente diferente. Em vez de ir para o culto, ficou em casa, né? Ficou na janela. Aí o que acontece? Vamos lá. A Bíblia diz aqui, ó. E vendo o rei Davi que, bailando e saltando, mas bailando e saltando diante de quem? Do Senhor. O Davi estava alegre, irmão. Ele volta agora com uma felicidade muito grande. E quando ele chega na cidade, o que ele vai fazer? Versículo de número 20. Olha, o que Davi vai fazer? Como um bom esposo. Ele preocupado com a sua casa, ele vai para lá. Versículo 20. Diz aí o texto o seguinte: e voltando Davi para fazer o quê? Olha para cá. Davi foi fazer o quê? Abençoar a sua casa. Davi chega e vai para a sua casa para abençoar a sua casa. Significa dizer que ele vai para abençoar a sua família. Ele vai para abençoar a casa. O texto diz aqui: Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. E o que ela diz? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das e de seus. Olha a expressão que ela usou hoje. Como já viu dessas irmãs? O marido chega em casa e fala assim: onde você estava, seu sem vergonha? Aí que ele presta conta. Aonde você estava? Quando usa aquela expressão assim, troço, trem, né? Porque a hora que casa, meu amor, meu bem, e por aí afora. Aí depois começa o comportamento a ser totalmente diferente. A Mical, em vez de dizer assim: olha, meu bem, que coisa linda, você estava cultuando a Deus, e eu vi a sua felicidade. Ela, irmão, rouba a alegria até no coração da Davi. Ela chama ele de sem vergonha. Seu sem vergonha, onde você estava? Olha que mau exemplo essa mulher dá. Em vez de ela elogiar o marido,
uma palavra dessa aqui de arrebentar. Eu sei história de famílias, irmãos. Eu sei história de pessoas que vivem, sofrem por causa disso aqui. Não sabe se comportar, não sabe se proceder. Por qualquer coisinha, já começa a excomungar, já começa a falar mal do outro, já começa a querer até bater um no outro. E são casais. E aí eu não estou dizendo casais lá fora, não, estou dizendo casais de pessoas que são crentes, que estão na igreja. E não adianta não, meu irmão. A igreja é uma extensão da nossa casa. Se não vai bem em casa, não vai bem aqui. Se lá não está bem, aqui também não está não. Se você tem problema em casa, o problema vem para cá junto com você. O que nós temos que fazer é procurar nos enquadrar dentro do plano de Deus, na orientação de Deus, para não deixar vaga nenhuma brecha para o adversário entrar e tirar a felicidade da família, tirar a paz da família. Eu vejo que a família do capítulo 4 aqui de 2 Reis era uma família feliz, e a morte tentou tirar a felicidade de lá, mas a mulher continuou defendendo a felicidade da família, porque ela defende o marido, ela luta e mostra: olha, meu marido era crente, ele morreu na verdade, mas era um servo de Deus. A minha família, nós somos crentes, meus filhos são crentes, e nós estamos professando a fé no Deus de Israel. A Mical, em vez de elogiar o Davi quando está chegando, ela xinga ele de sem vergonha, ela maltrata ele. Meu irmão, minha irmã, eu vou virar moeda aqui agora. Quantos irmãos também que não sabem se proceder como um bom provedor do lar e cabeça da casa, trata mal também a esposa. Eu não posso aqui dizer à senhora que é só as irmãs erradas, nunca. É que tem também marido que não defende. A mulher dá um exemplo de excelente esposa e que serve para nós, mas também temos que ser excelentes esposos. Trata bem a esposa. Quantos maridos, cara de pau, meu irmão, tem coragem de dizer: olha, a mulher tal é bonita, é tão bonita, mas não elogia dele. Ele olha para a vestidura e a aparência da mulher do outro e não tem coragem de gastar e vestir a dele do mesmo jeito. Se você quer uma mulher bonita, invista nela, vista ela, ela é tua, zela dela. Foi essa que Deus te deu. Aleluia! Eu não estou nervoso não, meu irmão. Eu só estou na graça de Deus. E eu vou falar tudo que Deus pôs na minha boca aqui, eu vou falar. Temos que ser excelentes esposos também. Quantos que não têm elogio para as esposas? A mulher faz uma comida, critica. Faz um bolo, critica. Faz um doce, critica. Meu irmão, pelo amor de Deus. Também não tem aí uma mulher que vai aguentar isso. Tudo que faz não está bom. E quando tem aqueles exigentes, irmão, que parece ser um coronel, a mulher tem que fazer tudo. Você vai no banheiro, ela tem que botar a toalha, botar a chinela e pegar tudo. A hora que vai comer, senta e fala: traz para mim. Tem que trazer no prato. Ó, irmão, se a mulher faz isso, não estou dizendo que está errado, não. Agora exigir, está errado. Aí você não está tendo uma companheira, você está tendo uma empregada, e a mulher colocou do teu lado, ela é a sua companheira disjuntora, segundo a Bíblia. Vivam iguais. Glória a Deus. Você olha para mim aqui falando de uma noite aqui nervoso. Não vou não. Eu passei o dia inteiro isso aqui na minha mente. Ó. Deus me deu isso aqui para falar. Eu plantei um maracujá mais do Jairo, né? Hoje eu fui sozinho trabalhar porque ele foi fazer outras coisas. Eu fui colher os maracujá, passei o tempo todo com essa mensagem na minha mente, Deus colocando. E me dando aqui, dentro desse texto. Eu não anotei nada, não estou com o papel anotado aqui em mim. Mas está aqui. Tudo que Deus me deu dentro daquele texto está aqui, gravado, para me transmitir. Esse é o primeiro exemplo que eu tiro de lá. Excelente esposa, então seja, irmãs, uma excelente esposa. Irmãos, seja um excelente esposo. Defenda a sua casa, a sua família. Lute por ela. Defenda a sua família. Preocupe com a sua família. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem, irmão, que eu estou seguro dela. Eu tenho uma segurança do que eu estou dizendo aqui nessa noite. Cuide da sua casa. Aquela irmã, eu vou ter que correr aqui, porque eu tenho. Você vai direito, já vai, irmão.
Deixa eu voltar aqui para o segundo livro dos reis, vamos lá? Eu nem sei, eu só falei que, deixa eu só ler para os irmãos, eu falei que ia mostrar o que aconteceu com a Mical, e eu não ri, né? Então deixa eu mostrar. Ela chamou o marido sem vergonha, olha para cá. Ela chamou o marido sem vergonha quando o marido vinha do culto, da igreja. Quando o marido estava cultuando a Deus, o marido chega em casa para abençoar a casa, ela xinga ele sem vergonha. Sabe o que aconteceu? O último versículo desse capítulo 6 de 2 Samuel diz assim, ó. E Mical, filha de Saul, não teve o quê? Filhos, até o dia da sua. Nunca pode pôr um menino no colo, ou nos braços e dizer, esse aqui saiu das minhas entranhas, meu filho. Deus a amaldiçoou, porque ela tratou mal o seu esposo que vinha da igreja. Deus fechou a sua madre e ela nunca pôde ter um filho. E nunca teve. Morreu sem ter filhos por causa da má conduta. Em vez de glorificar a Deus porque o marido vinha da igreja, porque tem irmã que apela se o marido vinha para a igreja e demora na igreja, ela apela que o marido está na igreja, demora demais. Onde você está? Você vergonha? Onde você está voltando? E por aí afora. Aí irmão vira aquele brigão dentro de casa. Briga mesmo. Quem é que aguenta? Vai brigar. Aí é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. Porque se ele rachar a casa, ele desestrutura toda. Mas eu vou voltar aqui em 2 Reis, meu tempo ali corre. E eu não vou ter tempo até para descer onde eu queria tudo aqui. Mas vamos lá. Primeiro exemplo, ela era uma excelente. Segundo exemplo, ela era uma excelente mãe. Mãe de verdade. Que amava a família no contexto geral. Ela amava o esposo e amava também os seus filhos. Aonde eu acho aqui que ela era uma excelente mãe. Está no versículo 1. Ela disse: os credores querem levar os meus para ser o quê? Servo ali, o mesmo que escravo. Ela está dizendo o seguinte: quero levar os meus filhos para ser escravo, mas os meus filhos não vão ser escravo. Ela começa a batalhar e lutar para defender os seus filhos. O marido tinha ido embora, mas ficou uma mãe que tinha um amor muito grande pelos filhos. Hoje, irmão, está ficando complicado. O amor está desaparecendo do seio da família. Ela estava dizendo agora há pouco, mas virou moda agora, matar, cortar e botar na mala, né? A moda agora é essa: mata, corta e bota na mala. É as notícias que ele está tendo. E a esposa matando a esposa, irmão. Corta os pedacinhos, tudo por causa de herança, dinheiro e por aí afora. Outras vezes, inimizade, briga que começa. Agora há pouco eu vi um noticiário de uma mãe, parece que no Pará, que matou os 2 filhos. O amor desapareceu para o seio da família, mas a igreja, irmão, ela está aqui, sabe para quê? Para ser modelo, para ser exemplo. A igreja tem que comportar de forma que o mundo olhe para cá e veja a diferença. Se lá fora as mães matam os filhos, aqui nós vamos defender os nossos. Nós vamos lutar pelos nossos. Os meninos iam ser escravos. Quantas mães, irmão, que contribuem para que os filhos vão embora da igreja, saiam da igreja. É mãe que não respeita, às vezes, fala mal até, olha, peca de falar mal, mas fala mal do pastor e de todo mundo perto dos filhos. Já cria uns filhos, irmão, com um conceito errado de igreja, contra a igreja. Quantas mães que não faz isso? E até a história do menininho, né? Que o pastor chegou na casa deles, aí o menininho ficou assim, ó, em redor do pastor, olhava do lado, o diabo olhava do outro, ficava o dia do pastor, falava assim: esse menino está doido. Aí o menino olhava do lado do outro, aí o pastor falou: quem foi, meu filho? É que minha mãe falou que eu tinha 2 caras, eu vou caçar na outra. Ou seja, o menino aprendeu que a mãe falou. Escravo aqui está no sentido amplo. Os nossos filhos correm o risco, irmão. Hoje tem uma droga aí fora, querendo fazer os nossos filhos virar escravo. Escravo da droga, escravo da prostituição, escravo, irmão, do roubo. Eu sei história, eu conheço uma família que os rapazes cresceram e viraram o que não presta. Sabe por quê? Porque os meninos eram pequenos, chegavam em casa com alguma coisa, aí a mãe perguntava: você arrumou? Ele falava: eu achei. Coisas caras, eu não acho fácil assim. A mãe tinha que botar na cabeça: esse menino está trazendo isso da onde? Tinha que pegar uma varinha. Daqui a pouco eu vou te mostrar que vara não faz mal. Aí tinha que pegar uma varinha. Agora tem um programa hoje, né? Eu falo tutelar. Ô tutelar. Se bater, os menininhos pequenininhos assim, para os pais assim: você bate em mim, meu bem, que eu vou no tutelar.
já aprenderam desse negócio para se defender. Mas veja bem, se traz alguma coisa de valor, falou que achou, irmão, então vamos lá, me mostra o que você achou. Uma vara na mão. Porque se ele trouxe hoje, não falou nada, amanhã traz de novo, depois traz de novo, aí vira um ladrão. Aprende a roubar. E aí vira um vício. Essa mãe aqui, ela é uma excelente mãe. Ela queria defender os seus filhos. Ela queria preservar os seus filhos. Virar escravo, não. Eu tenho que defender. Porque os filhos, irmãos, precisam ser corrigidos. Agora, o que está acontecendo no nosso meio hoje, nós os cristãos? Nós não estamos transmitindo para os nossos filhos o conhecimento acerca de Deus ao nível que precisa ser transmitido. É assim, ó. Tem pai que você cair em dificuldade financeira, ele esconde dos filhos. Está errado, meu irmão. Os nossos filhos, nós precisamos abrir o jogo para eles. Quando a situação está boa, conta para eles. Nós estamos bem. Mas se a situação complicou, conta para eles. Olha, nós estamos passando dificuldades. Até para eles aprenderem a viver na bonança e na escassez. Para eles também aprender a buscar Deus, a orar, a buscar o Senhor. É por isso que eu entendo, no capítulo 21, eu não vou lá, que o tempo não vai dar, mas lá em Gênesis, lembra do filho de Abraão por nome de Ismael? A mulher egípcia não conhecia o Deus de Israel, mas o menino era filho de Abraão, e Abraão é o único da Bíblia que é chamado amigo de Deus. E eu tenho certeza que o Abraão ensinou muita coisa acerca de Deus para aquele menino. Agora, enquanto a mãe, ela se desespera, vai para debaixo de uma árvore para ver o menino morrer, a Bíblia diz que o menino fez o quê? Abriu a boca e falou com Deus. Porque a Bíblia diz que o anjo desceu e disse assim: Agar, por que tu chora? Por que você está desesperado? Deus já ouviu a voz do menino. Ou seja, Abraão transmitiu para Ismael o conhecimento do Deus Jeová. Eu não acredito que Abraão disse: meu filho, você está indo embora, mas se a coisa apertar, fala com ele. Ele dá jeito, tem uma saída. É assim que a gente tem que ensinar para os filhos, irmão. É trazer os filhos e mostrar para eles. Se está em dificuldade, mostre para eles. Para eles se envolverem, para eles aprenderem. Porque se eles viverem uma vida falsa, escondida, de uma condição que você, na verdade, não pode dar, está errado. Eles não vão saber sobreviver quando você sair deles. Quando você não estiver mais junto com eles. Essa mãe aqui, ela defende os filhos. Só que ela ensina os meninos. Eu vou mostrar para vocês que ela ensina o menino. Ela não pega esse menino e fala que você senta aqui, cruza os braços. Não. Ela queria ver a família feliz. Ela queria ver ali a casa dela salva. E ela está lutando para isso. Aí ela vem e defende os meninos. Estão querendo levar os meus filhos para serem escravos. E não pode. Aí ela luta pelos meninos. Só que ela envolve esses meninos aqui dentro da questão. Ela traz eles e mostra a situação para eles. Olha, temos uma dívida, não temos com que pagar, e vocês vão ser escravos. Então vamos caçar aqui os procedimentos. O que a gente faz? Então ela é uma excelente mãe, defendendo a família, defendendo os filhos. Você não precisa ir, eu vou aqui em Provérbios no versículo. Fica quieto aí, que o tempo vai dar. Mas só para você ter uma noção. Provérbios 13, versículo 24. Diz aqui assim, ó. O que retém a sua vara, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo, dessa vara, que é o castigo que está escrito aqui. Quem ama o menino, vara melhor que precisa. Para formar dele um homem verdadeiro. Agora também não é muito extremo, não. Não é espancar, não é corrigir. É ensinar. O que a Bíblia está mostrando para nós aqui, que nós, os pais, temos a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos, primeiro, um padrão de vida moral à altura. Segundo, o conhecimento do Deus que nós servimos, irmãos. Eles precisam conhecer acerca de Deus. Então eles precisam ser envolvidos. Quantos pais que vêm para a igreja, deixa o menino em casa? Vai para a festa, deixa o menino com a vovó. É errado. As festas de Israel, Deus exigia. E ele disse lá também, está dando. A festa é para ir o pai, é para ir a mãe, é para ir os filhos, as filhas e os estrangeiros que tiveram no meio deles. É para ir também. Porque Deus tem um propósito de abençoar toda a casa, toda a família. Na festa, Deus fala com os adultos, mas fala com as crianças também. Na festa, Deus está presente para abençoar todos que ali comparecerem. Aí eu entendo, um culto como esse aqui, a gente não pode deixar de fora. A família tem que vir inteira. Tem que vir o esposo, a esposa e os filhos
Aqui eu aprendo mais uma coisa. Olha para cá. Essa irmã aqui, ela não saiu e a torta direita caçando qualquer um para se orientar, não. Eu já vi história, irmão, de pessoas que é membro de uma igreja e consultar com outro pastor de outra igreja. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você tem um pastor, é esse que Deus confiou e colocou para te pastorear. É com esse que você tem que tratar. É esse que você tem que procurar. Essa irmã aqui, ó, olha o procedimento. Excelente esposa. Segundo, excelente mãe. Terceiro, um exemplar crente, serva de Deus. Ela foi no pastor da época, ela Eliseu. Ela caçou o pastor para se orientar. Ela não saiu desesperada. Engraçado, ela não corre aqui, irmão, atrás nem da assistência social que tinha lá. Não, ela vem direto no servo de Deus, que ela sabia. O homem que Deus colocou aqui, ele tem orientação. Ele tem para mim uma direção. Aí ela procura o pastor chamado Eliseu, profeta de Deus, e conta para ele o problema. Olha, lá em casa é o seguinte, meu marido morreu, o senhor sabe que ele era crente, tem uma dívida, vem o escritor que quer levar meus filhos, e eu não aceito que meus filhos sejam levados para serem escravos. Me orienta aí, o que eu faço? Aí Eliseu pergunta, o que eu posso fazer? Aí ele disse assim, o que você tem lá na sua casa? O que a gente vai fazer? O que você tem na sua casa? Ela disse, eu tenho uma botija com azeite. É a única coisa que a tua serva tem, uma botija com azeite. Aí o homem de Deus, irmão, orientado por Deus, fala para ela, então você vai fazer o seguinte, vai para casa e toma muitos vasos emprestados, vasos vazios e não poucos, e diz para ela tomar os vasos emprestados com todos os teus vizinhos. É verdade que aqui no interior a gente ainda convive isso bem, só que nas capitais já não tem jeito disso mais não, irmão. Eu lembro quando eu estava construindo a ponte na Guaraíba, teve dois moços lá que começaram a conversar, estavam trabalhando dentro de uma empresa, foi conversando, descobriram 10 anos que eles eram vizinhos lá em Goiânia, descobriram aqui na perto da Guaraíba, 10 anos que eles eram vizinhos. Quando foi falando deles, você mora, você é vizinho, eu moro lá também, porque lá é complicado. Eu fui pregar em Brasília uma vez, me levaram para hospedar numa casa, que eu quase estressei de ver o irmão abrir cadeado, tinha a porta e fora da porta fizeram mais uma de grátis, que tampa aquela porta, em cada uma é 4 cadeados, um em cima foi 4. E ele vai descrevendo aqui tudo, quando terminou, eu falei, irmão, se estressa. Ele falou, desse jeito aqui, da hora. Complicado. Mas aqui a gente dá para ainda viver isso, irmão. Lá na Guaraíba, que bênção. Comunhão com os vizinhos. Aquela comunhão assim, ó. Vai um pratinho de bolo para lá, vem um pratinho de bolo para cá. Eu nunca esqueço da minha mãe. Toda vez que meu pai e minha mãe matava porco, o cavalo, matava lá na roça, minha mãe falou assim, vai pegar o cavalo. Aí a gente sabia por quê, para quem pegar o cavalo? Vai pegar o cavalo. Aí a gente pegava o cavalo, ela cortava um pedacinho, cada um, não era muita coisa, deixava um pedacinho cada um, para levar para os vizinhos. E eu achava bom demais isso, irmão, me levava. Só que tinha dia que a gente estava lá em casa comendo só para isso branco. De repente, chegava lá o vizinho, também ajuda. Isso é comunhão, isso é viver bem. Agora tem muitos crentes que nem crente mesmo, morando perto de crente, ainda não são bons vizinhos. Brigam. São crentes que às vezes não tem comunhão. Está tendo crente que não senta no mesmo banco, meu irmão. Misericórdia, se precisar de tomar base mais tarde. Está enrolado. Mas olha para cá. Ela vai e faz conforme ele mandou. Ele orientou. A primeira coisa, pegue vaso com todos. A Bíblia é tão segura, irmão. Porque ele podia dizer assim, olha, pega vaso com o vizinho da direita. Não, aqui está escrito, pega com todos. Da direita, da esquerda, do fundo, da frente. Pegue vasos e leve. Pega muito, não pega pouco não, pega muito vaso. Aí ele usa um termo assim, ó. Vem, entra para dentro de casa e fecha a porta. Isso fala de prudência. Isso fala de cuidado. O profeta vai dizendo o seguinte, vai acontecer um milagre lá dentro. Agora cuidado para não deixar que alguém atrapalhe o milagre. Eu não posso, eu tenho que terminar já 5 das 9. Mas deixa eu concluir, pelo menos o que eu quero mostrar aqui, a questão de envolver os filhos. É que quando ela completou, pegou todos os vasos, trouxe para dentro de casa, aí o texto está dizendo aqui, ó. Fechou a porta, deixa eu chegar no versículo. 4, né? Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos. Mas eu não quero esse aqui, não, eu quero esse aqui.
Versículo 6. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seu: trazei-me ainda um vaso. Então olha para cá. O que aconteceu ao milagre? A mãe ficou com a botija na mão. E a missão dos meninos era fazer o quê? Carregar os vasos. Família inteira envolvida para ver a operação de Deus. Família inteira envolvida no socorro, em busca do socorro de Deus. Todos eles precisavam. Aí a mãe segura a botijinha na mão com azeite. E ela entorna essa botija. E começa então uma sucessão. O menino vem, põe o vaso. Ele enche, ele leva o vaso cheio e o outro já está aqui com o outro. Pá. Porque, irmão, o que vocês acham? Vocês acham que ela fazia isso aqui com a botija? Enchia, parava, enchia, ou ela só tornou essa botija aqui uma vez? Vocês acham que ela enchia, parava, ou ela tornou essa botijinha aqui, tá, vamos ligar uma torneira. Aí começou, e os meninos só trazendo, tá. Irmão, eu vivo o texto, e eu acredito que ela só tornou essa botija aqui uma vez. Sabe por quê? Porque quando o último vaso chegou, e ela não sabia, e ela gritou: traz mais um vaso. E o menino gritou assim: acabaram os vasos. Diz o texto que o azeite, para ele parar, ela tinha que estar entornado, não tinha? Senão não precisava de parar. Como é que prova que parou? Eu acredito. Isso é uma imaginação minha, tá? Eu estou vivendo isso aqui. Ela tornou, só via menino correndo para lá e para cá com vaso. Isso aqui é lindo. É que essa irmã mostrou para os filhos o seguinte: vocês, meu filho, precisam de um milagre. Vocês não vão ficar de fora, não. Não é só eu que tenho que orar, não. Eu tenho que orar, mas meu filho também tem que orar. Minha filha também tem que orar. Não é só você que tem que orar, não. Leva o filho para oração, irmão. Leva o filho para conhecer as coisas de Deus. Leva o filho para contemplar os milagres de Deus. Senão eles não vão saber falar. Aqueles dois meninos saíram daquela reunião dizendo assim: Deus faz milagre. Eu vi com os meus olhos. Eu contemplei, eu participei. Deus fez milagre e faz milagre dentro da nossa casa. Deus ainda faz milagre no seio da família. Deus tem compromisso com a família. Tudo que Deus queria é ver essa família feliz, alegre. E Deus honrou os procedimentos dessa irmã. Deus honrou a conduta dela. Honrou tanto que todos os vasos foram cheios. Não ficou nenhum sem encher. E tem uma coisa: não acabou o azeite. Se tivesse vaso, ia encher enquanto tivesse vaso. Outra coisa, para terminar. Aí a irmã não sai desesperada também não. Ela, no mesmo lugar que ela foi pedir orientação, ela voltou de novo. Tem muitas pessoas, irmãos, que só procuram o pastor depois que tudo bagunçou, acabou. Não pede orientação. Aí depois que tudo complica, Está sofrendo problema, irmão. Entenda uma coisa, me aceita essa palavra aqui. Deus colocou o pastor como orientador espiritual aqui. Ele é o anjo da igreja. Você está passando problema lá na sua casa, procure o pastor. Peça ajuda para ele. Não está conseguindo resolver, peça ajuda. Não deixe que isso complique mais. Não é vergonhoso, não. Você pode enfrentar um problema. Aqui essa irmã não era um problema de briga conjugal, mas era um problema que ela tinha dentro da casa. Ela precisava sair desse problema. Não deixe que a situação complique dentro da sua casa e vá para os extremos. Tem uns que depois que terminou tudo, rebentou tudo, é que vem. Quando não tem jeito mais de resolver, quando não tem jeito mais de salvar, já acabou, aí não tem jeito. Deus tem compromisso com a família. Deus é o mais interessado em preservar a família. E Ele quer ver a família feliz. Essa irmã vai lá no profeta e diz o seguinte: pastor, aconteceu um milagre aqui dentro da minha casa. O senhor não é de ver que eu peguei muito vaso emprestado e todos os vasos estão cheios de azeite. E tem mais, pastor. A botijinha continua do mesmo jeito.
Se tivesse mais vaso, ia acontecer. Tem mais, pastor. Milagre lá em casa aconteceu o seguinte: meus meninos também teve que participar. Tem que estar junto. Os filhos, irmão, tem que ser envolvido. Não deixe os seus filhos fora dos projetos de igreja, irmão. Então, estamos, olha a preocupação minha, eu disse isso há pouco tempo. Eu não sei o que será da igreja amanhã. Que pelo menos uma geração posterior aí, a geração anterior aí, conseguiu formar uma. Eu acredito que eu estou numa geração mais nova aqui. E essa geração que eu estou nela, porque teve outros aí que batalhou. Sabe o que é a minha preocupação? É a minha geração, a minha. O que vai ser da igreja amanhã? Porque os jovens do meu tempo, não que eu fui crente na juventude, mas só de conversar, eu sou muito curioso, pesquiso, gosto muito de saber disso. Mas eu conheço lá dentro da igreja de Guaraíta uns rapazes do tempo, e eles têm a minha idade, e eles foram crentes na juventude. Sabe o que era a preocupação deles? Era ver um pregador pregar e querer pregar como ele. Era orar e buscar a Deus para ser usado por Deus nas pregações. Os que tinham dom de cantar, olhava alguém cantar, queria cantar. Estava errado não, estava certo. Eles eram influenciados. Eu estou preocupado que a minha geração parece que nós não estamos influenciando, irmão. Os jovens de hoje, parece que eles não estão querendo mais o que é igreja, não quer nada com igreja. Eles estão preocupados com a tecnologia da época agora. Estar num computador, estar numa internet o dia inteiro. Quando fala igreja, eles estão repunando a igreja. Agora a responsabilidade é dos pais. Tem um versículo no livro de Juízes, que é um dos versículos mais tristes da história, que diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Olha que coisa perigosa. Não conhecia Deus e nem as obras de Deus. Porque tem gente que não conhece Deus, mas sabe alguma coisa das obras de Deus. Agora aquela geração que levantou, os pais não transmitiam nada de Deus. E nós, irmãos, como pais, hoje, temos a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos o conhecimento de Deus e pregar neles um desejo de ser o nosso sucessor. É ter o desejo de virar um pregador do Evangelho. E eu e você temos essa responsabilidade. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que me irrita muito. São os trabalhos de criança, que eu prego muito em culto de criança em algumas igrejas. Eu chego na igreja para pregar no culto de criança, até os pais não vêm no culto, irmão. Pelo amor de Deus. Que incentivo você está dando para o teu filho? Você vem para um culto de criança, uma festa, cadê os obreiros, irmão? Não estão aqui. Você não sabe a importância de um menino lá embaixo olhar para cá e ver esse púlpito cheio de obreiros apoiando eles. Mas nós temos pela Bíblia um versículo: ensina o menino no caminho que deve andar. Mas será que estamos ensinando? Eu não estou dizendo aqui, irmão, é de forma geral, eu ando muito. Agora há pouco mesmo fui convidado para ir pregar para criança, para trabalhar com os meninos. Eu não sei direito, mas eu pelejo. E Deus tem nos dado a graça. Só que tem uma coisa: cadê o apoio dos adultos? Um dia desse eu fiquei até meio irado lá na Guaraíta. Eu mudei um culto, o pastor me deu autorização. Eu mudei um culto para pegar a igreja. Mudei o culto e não pode avisar não. Porque se avisar tal dia culto de criança, os irmãos adultos não vêm. Aí eu pergunto, por quê? Cadê o incentivo para eles? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou transmitindo aqui uma mensagem de Deus, irmão. Aí os meninos saem da igreja, desvia, vem para cá chorar: pastor, ora pelo meu filho. Desviou mesmo. O que você fez para manter ele aqui? Oh, aleluia. Sabe qual que era a preocupação dessa mãe aqui? Meus filhos não vão sair daqui, eu vou fazer uma aplicação. Era o mesmo que ela está dizendo: meu filho não vai sair da igreja para ser escravo não, eles vão ficar comigo na igreja. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Defenda a sua casa, incentive o seu filho. De vez em quando eu falo isso, acho que aqui eu nunca falei da menina do Joel. Hoje ela é... Quantos anos que ela tem hoje, meu filho? Hã? 13 hoje? 13, né? Naquela época ela tinha o quê? Uns 3 anos? 3 anos, né? Ela está aqui, a menina, não está? Cadê a mocinha? Fica de pé, por favor. Só para me te mostrar. Ah, obrigado. Essa mocinha. Eu levei a minha filha para experimentar um vestido, ela ia ser noivinha, como se chama. Aí essa menininha era pequenininha. Ela chegou numa tela lá perto da casa onde eles moravam. Aí eu pensei assim: vou evangelizar essa menina, vou pregar para ela, e ela prega para o pai dela, e assim vai dar certo. A minha esposa tinha entrado lá para dentro, a minha filha, eu fiquei. Aí eu olhei para ela,
Aí eu perguntei para ela assim, eu fiquei caçando uma palavra para mim ver como é que eu fazia para começar o assunto com ela, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, você é crente? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu sou crente, meu pai é crente, meu irmão é crente, minha mãe é crente e nós vamos para o céu. Vê, gente. Aí eu olhei para ela, pastor, eu pensei, agora eu vou descobrir. Aí eu perguntei para ela assim, você é crente de qual igreja? De qual igreja que você é crente? Ela falou para mim assim, da igrejinha e da igrejona. Aí eu entendi, deve que ela congrega num ponto e tem a sede, né? Aí para descobrir, pastor, aí eu vou mais longe. Aí eu perguntei assim, como é que é o nome do seu pastor? Ela falou assim, pastor Odilon. Falei, nós estamos juntos, ué. Eu queria pregar para ela, pregou para mim, irmão. Mensagem extraordinária. Sou crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, meu irmão é crente, nós vamos para o céu. São filhos que nós temos que transmitir isso para eles, irmão. A mãe aqui defende os filhos, mas envolve eles, traz eles. Eu não estou falando que você tem que trazer eles na marra, não é assim não funciona. Eu já disse isso em muitos lugares, eu nunca bradei com meu filho, quando ele jogou uma bola, naquela época a igreja era mais rigorosa. Mas tinha uma coisa, o dia que ele chegava lá, se tivesse um pedaço da unha assim meio machucado, eu falava, tá vendo, isso aí não pega. Nem aprendeu a jogar bola, o danado não aprendeu, graças a Deus. Aprendeu, me invocou com isso, nunca proibi. Meu pai, irmão, eu falo sempre do meu pai é um exemplo de pai. Poucos pais cristãos ensinaram os filhos como meu pai nos ensinou. Eu falo isso muito por aí afora, meu pai ensinou a gente a ser homem, a respeitar. Meu pai nunca proibiu nós a nada, só que nós nunca aprendemos essas besteiras. Eu nunca bebi, irmão, eu não gostei disso de bebida, eu nunca fumei. Se meu pai colocasse um fumo em cima da mesa, se a gente botasse a mão ali por acaso, eu falava, não mexe assim, isso aí é forte. Se você quiser, eu compro um fraquinho. Nunca aprendeu. Ele não proibiu, porque nós temos uma tendência para querer aquilo que é proibido. Eu conheço a história de pai também que levou os filhos para a igreja a tapa. Conheço a história de um pai que levou o filho a tapa. Dava tapa no cadorê do menino saía caindo. A igreja virou para ele local de tortura. Quando falava igreja, ele Deus me livre. Não é assim. Mas transmitiu o ensinamento, a palavra. Foi isso que essa mãe fez. Ela defendeu a sua casa. Só que tem uma coisa, terminou o final feliz. Um milagre aconteceu, a dívida foi paga. Eu até vejo essa mulher chegando lá e dizendo para os credores aí, pera lá, quanto é que meu marido ficou devendo? Aí eles disseram, ela falou, bota o juro, tá? Eu vou pagar com juro tudinho, certinho, você não falar nada. Pagou e ainda Deus dá sempre em abundância. Fique de pé, eu não posso prosseguir, mas já o horário já mandou eu parar, já tem tempo. Mas peguemos o exemplo desta família aqui, dessa mãe. Seja uma boa esposa, seja um bom esposo, seja uma boa mãe, seja um bom pai. Defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda os seus filhos. Lute por eles. Eu ando por aí afora, estou cansado de ver mãe chorar. Um dia eu tive que bradar com uma no estado de Minas Gerais, me levaram para orar, o moço vivia na droga, totalmente tomado. Eu cheguei na casa, o casal me chamou, eu tive que sair da igreja para ir com eles, cansado, mas eu fui. Saí depois de pregar e fui com eles na casa deles, queria que orasse para o filho. Chegamos lá, o menino não estava, e a mãe começou a excomungar já. Aí o senhor está vendo? Não sei nem onde ele está. Foi falando, e começou a excomungar o menino. Eu falei, não, para lá, o senhor está errado. O senhor está usando a gente errado. Desse jeito o senhor está mandando ele só mais longe. Eu falei, olha, faz o seguinte, esse menino da senhora está numa situação complicada, porque o senhor já deixou ele enraizar. Mas é possível que arranque ele dessas drogas. Agora não amaldiçoe o filho da senhora, profetize para ele bênção. Quando ele vier para dentro da casa da senhora, deixa ele dormir. A hora que ele estiver dormindo, vai lá, bota a mão na cabeça dele, expulsa esses demônios, esses males que estão dominando o filho da senhora. Ore por ele, profetize que ele vai voltar, lute por ele, faça alguma coisa por ele, faça alguma campanha, ore, jejum, busque a Deus. Se a senhora prosseguir dizendo do jeito que você está dizendo, você vai ter um filho sempre fora da igreja e preso nas drogas. Quando nós lutamos pela nossa família, eu te afirmo pela palavra de Deus, Deus luta com a gente. Tudo que Deus quer ver a família bem, abençoado. Cuidado, irmão, com as rixinhas, com essas coisinhas, essas picuinhas que entram, começam a maltratar uma ou outra.
entra o rancor, divide a família. Não permita isso de forma alguma. Zele do seu patrimônio maior. Seu patrimônio maior não é o dinheiro que você tem. O patrimônio maior que você tem não é os bens que você possui, é a família que Deus te deu, te confiou. É o bem que nós mais temos que lutar por ele, é a família. Porque, irmão, se não está bem em casa, você vai viver uma vida de tormento. Eu gostaria de fazer uma oração aqui agora, mas eu quero fazer uma oração pela família. Se for possível, não sei, talvez não seja, mas se for possível, segura na mão desse irmão que está do seu lado aí, dessa irmã que está do seu lado. Amados, esta família era uma família cristã. Nós não estamos isentos de problema. Nós não estamos isentos de passar por situações inesperadas. Só que nós temos uma saída. Sabe qual é? Nós temos um Deus que cuida de nós. Complicou lá, a situação ficou complicada. Primeiro passo, meu querido. Busque orientação espiritual na fonte certa. O pastor está aqui para atender os irmãos. E a gente atende, 24 horas atendendo. Porque quando chama a gente à noite, nós estamos prontos para atender. Porque nós queremos ver a família feliz e abençoada. Termina a história dessa família aqui vitoriosa. Os meninos não foram escravos. Aconteceu um milagre dentro da casa. Milagre dentro da casa deles. Final da história aqui. São uma mãe com 2 filhos que voltam a viver uma nova esperança. Sonhos que não foram frustrados e nem quebrados. Sabe por quê? Porque Deus socorreu eles. Porque eles procuraram Deus e Deus socorreu. Curve a sua cabeça. Nesta oração quero pedir você que apresente a Deus. Quero fazer um desafio de fé aqui. Aquilo que você mais precisa que aconteça no seio da sua família. Eu quero agora aqui questão familiar. Não importa o que seja, talvez um problema que estão vivendo, talvez uma inimizade até dentro da família, ou quem sabe uma enfermidade, que enfermidade também tira muita paz da família, porque quando um membro da família adoece, toda a casa, uma família que ama de verdade, toda a casa vai sofrer. Quem sabe um problema desse, eu quero orar nessa noite, nesta oração, pedir a Deus o socorro para a família agora, e eu acredito e eu confio que Deus vai nos socorrer e vai nos atender, e nós vamos ouvir testemunhos aqui, de irmãos que disseram: naquele dia eu apresentei o problema tal para Deus, e Deus resolveu. Se você acreditar nisso, vai acontecer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O mesmo Deus que fez a botija jorrar azeite sem parar, é o mesmo Deus que eu e você serve. O mesmo Deus que aquela viúva procurou, é o Deus que está presente aqui para nos atender. O Deus que socorreu aquela casa e preservou aquela família, e voltou uma família a ter paz e alegria, é o Deus que está presente aqui para te socorrer também. Não sei qual seja o problema na sua casa, na sua família, não importa. Acredite, Deus vai operar um milagre lá. E é milagre de porta fechada, Deus opera. Porque as portas aqui estavam fechadas, mas Deus estava lá dentro operando o milagre. Tenha prudência, fecha a porta na hora que é preciso de fechar. Tenha prudência, cuidado com os laços que vão armando para você. Fecha a porta quando Deus te mostra que é preciso ser fechada. Mas acredite, Deus ainda faz milagre. Oremos. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Meu Deus, eu quero ver milagre no meio da família aqui hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu peço ao Senhor, assim como o Senhor preservou esta família, o Senhor socorreu esta viúva, o Senhor socorreu os seus filhos, o Senhor operou milagre dentro desta casa, esta mulher que nos dá exemplos que nós devemos seguir. Mas o Senhor atendeu assim do mesmo modo nesta noite. Nesta oração quero te pedir: atenda as famílias que estão agora clamando e pedindo socorro do Senhor.
pedindo um milagre do Senhor. Então Deus entra nestas casas agora. Entra, Senhor, com um milagre lá. Aonde esteja o problema, Deus resolva. Aramanduragá. Glória a Deus. Deus vai te socorrer. Deus vai restaurar. Meu Deus, estas famílias que estão angustiadas, vivendo a tormenta de um problema que não acaba mais, bota um fim nisso, Jesus. Entra agora com as providências. Opera milagre no seio da família. Opera milagre, Senhor, nestes lares que ao Senhor estão sendo apresentados. Se é um desviado, traga de volta. Se é uma enfermidade, em nome de Jesus, seja curado. Se é um problema que precisa resolver, Senhor, se é uma questão judicial, entra nela, Deus, mas traga de volta para o meio da família a alegria, traga de volta para o meio da família Senhor, a felicidade, traga de novo para o meio da família a prosperidade, assim como o Senhor fez esta família prosperar. Faz prosperar o teu povo, aleluia, glória a Deus. Eu acredito em milagres, aleluia. Eu prego que Deus faz milagre. Deus ainda é o Deus que opera o sobrenatural no meio da igreja. Oh, aleluia. Vai entrando a Deus, vai entrando a Deus, vai entrando a Deus. Eu não sei com quem estou falando agora, mas eu tenho uma resposta de Deus para você que pediu a Deus. A tua família, a tua casa não vai cair. Tu atravessaste agora há pouco, eu não sei com quem eu falo, mas o Espírito de Deus sabe. Tu atravessaste um problema difícil e tu achaste que ia cair e disseste para Deus: Deus, acabou. Meu Deus, o que vai ser? A resposta está agora. Deus está contigo nesta batalha e não vai cair. Oh, Espírito de Deus, há uma unção de Deus aqui, há um mover do Espírito de Deus aqui. Ele está trabalhando em favor das famílias. A casa não vai cair, a sua família não vai ser destruída, o seu filho não vai perecer. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sinto a unção de Deus aqui. Charamanda lagar, Turachéria lamanda. Eu já vejo pelo olho da fé milagres. Eu já contemplo milagres. Eu já contemplo milagres. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor, estes lares que estão sofrendo, que estão vivendo, Senhor, tumultos, que estão no meio de uma tempestade. Acalma, meu Deus, essa tempestade dentro desta casa. Espírito Santo, vá de encontro agora. Eu estou vendo o Espírito de Deus trabalhar aqui de uma forma profunda. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Isso que está te envolvendo aí, meu filho, é a graça de Deus, é a presença de Deus. É porque o Espírito Santo está dizendo: eu posso, eu tenho a sair dele. Ouça o que Deus manda eu te dizer. Não siga os conceitos do mundo. Não siga os conceitos estabelecidos até por leis. Deus não te fez para ver você caído, separado e destruído. Deus te fez para vencer. Se for possível, diga para o irmão que está do seu lado: a tua família vai prosperar, ela não vai cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor, perdão se eu passei ali um pouco do horário. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, permaneça aí um instante ainda. Graças a Deus. Quero pedir os diáconos, diaconisas para tirar a oferta. Normalmente na terça-feira ela é repassada para alguém que precisa. Ouvimos aí uma palavra que com certeza ela tem poder. A palavra de Deus tem poder para mudar vidas, mudar destino de famílias. Deus opera, Deus ainda é um Deus que opera. Eu estava ouvindo o pastor Gilmar falar esse final da mensagem agora, e
com relação à nossa responsabilidade. Eu estava lembrando de uma mensagem que eu ouvi esses dias, e com relação à herança. Vocês sabem que todo pai preocupa em deixar uma herança para os filhos? Isso é uma preocupação geral. Todo pai preocupa. Agora, só que às vezes nós invertemos os valores da herança. Às vezes nós não priorizamos aquilo que Deus prioriza com relação à herança. Eu quero ser bem rapidinho, 2 minutinhos, quero contar esse fato. Eu estava ouvindo uma mensagem de um missionário que estava pregando no Amazonas, e depois de andar por aproximadamente 4 dias na mata, num local que nem canoa ia, aí em busca de algumas tribos indígenas, onde ainda não havia sido pregado o Evangelho, ele tinha um mapa, a região toda mapeada com relação a isso, e ele chega numa tribo que ele pensava que o Evangelho nunca tinha ido ali. Então ele chegou e, levado por um guia que conhecia a língua dos indígenas, e eles estavam limpando um espaço, e ele faz uma pergunta para eles, através do guia, do intérprete: vocês estão limpando aqui para quê? Eles disseram: para dirigir um culto. E ele, que era um missionário, não tinha conhecimento de que o Evangelho tinha entrado ali. Aí ele pensou que havia havido um engano e volta a perguntar: o que aconteceu? O que vocês estão fazendo limpando aqui para dirigir um culto? Aí ele fala para eles: vocês são crentes? Eles falam: nós somos, o senhor não é não? Aí ele era missionário, ouviu essa palavra. Aí ele falou: mas qual foi a missão que chegou aqui? Quem foram os missionários? Qual a frente missionária que enviou alguém para aqui? Aí eles disseram: nós não entendemos, nós não sabemos o que é isso. Essa história de missão, missionário, nós não conhecemos isso não. Mas nós somos crentes. Mas quem pregou para vocês? Aí eles responderam: foi o seu João, um ribeirinho que mora ali embaixo, uma casinha flutuante. Aí ele: você quer ir lá? Pode ir lá, nós ensinamos. Ele saiu, foi lá, chegou, tinha um senhor sentado numa casinha flutuante, bem simples, e aquele homem estava sentado dentro da casa, que não tinha nada, tinha umas redes, uma panela, uma cadeira, alguma coisa assim, uma casinha flutuante em cima da água. E casa flutuante é um material como uma funda, e quando a água sobe, a casa sobe, quando a água baixa, baixa a casa também. E ele rodeou ali, ele viu isso por uma janela, rodeou, bateu na porta, junto com o intérprete, o guia, e o dono da casa abriu a casa, e aí, assustado, perguntou para ele. Pelo jeito, parece que o dono da casa estou mais que os índios, que ele havia chegado na tribo ainda um pouquinho antes. Aí o dono da casa perguntou: quem é o senhor? Ele falou: sou um missionário, estou aqui. Aí o dono da casa falou para ele, foi na janela e gritou o nome da esposa, e falou: vem aqui, traga as crianças, porque chegou aqui agora um missionário de verdade. Aí começaram a conversar ali. Aí de repente chega a esposa com 4 filhos. Aí ele pergunta, ele olha aquelas crianças, o missionário preocupa: mas o senhor mora aqui com esses filhos? O senhor mora num local que não tem escola, não tem médicos, não tem hospital, não tem nada. O senhor não está preocupado em viver aqui nessa circunstância? Primeiro ele perguntou para o que trouxe o senhor aqui? O senhor foi enviado para alguma frente missionária? Ele falou: não, eu sou membro da Assembleia de Deus e estou aqui porque eu sou pescador e eu vim procurar um rio que desse mais peixe. Aí ele perguntou: e esse rio dá muito peixe? Ele falou: peixe não dá não, mas eu já fundei 2 igrejas em cada uma das aldeias que tem por aqui. Aí vem a conversa com relação aos filhos. E quando ele pergunta, mas ele demonstra a sua preocupação: mas os seus filhos estão aqui, não tem hospital, não tem médico, não tem, como é que o senhor não preocupa com isso? Ele falou: tá certo, mas eu estou deixando uma herança muito grande para meus filhos. Ele falou, olhou para os lados e falou: mas essa casa, uma canoa velha, alguma coisa aqui, qual é a herança que o senhor está deixando? O senhor tem alguma coisa escondida por aí? Ele disse: não, a herança que eu estou deixando para meus filhos é mostrar para ele o que Deus ainda pode fazer. Irmãos, com certeza o pastor Gilmar contava para os filhos o que Deus estava realizando ali. Você tem contado para os seus filhos, irmãos?
o que Deus ainda está fazendo? Você tem procurado deixar essa herança para os filhos? Essa preocupação que o pastor Gilmar demonstrou aqui, com relação a essa geração que está vindo, ela procede. A coisa é preocupante mesmo. Está chegando uma geração nova, e nós somos os responsáveis. Vocês sabem que lá em Israel, eles normalmente preparavam alguma coisa como um memorial, alguma coisa para mostrar, como uma lembrança. Quando os filhos perguntavam, o que é isso? Não, isso é para lembrar da saída de Israel, é para lembrar do milagre que Deus fez. Irmãos, vamos contar para nossos filhos os milagres que Deus tem feito, está fazendo, aquilo que você tem ouvido. Quantos milagres? Às vezes nós estamos muito preocupados com a herança, com relação a dinheiro, a um curso superior, e tudo isso não é nenhum mal, não tem nenhum problema, mas a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é ele saber que Deus ainda faz alguma coisa, que Deus é Deus. Deus abençoe. Amanhã, quarta-feira, culto de oração da direção da equipe da Leste Cristo. Quinta-feira, os ensaios, inclusive o ensaio da CIP. As irmãs vão estar ensaiando aqui, aquele ensaio normal da CIP. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. E domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, o culto do lançamento do trabalho do irmão Joel Abigail. Irmãos, eu quero pedir um apoio da igreja para esse trabalho. Irmão Joel Abigail, vocês conhecem. De vez em quando vocês ouvem um cantor e dá glória a Deus, pula aí, você não sabe nem de onde vem, nem o que faz. Agora eles, vocês querem saber onde eles moram? Está aqui em Itapuranga. Vocês querem saber onde eles trabalham? Está aqui em Itapuranga. Trabalham aqui, vivem aqui. Então vocês conhecem eles, sabe a luta. Agora tem uma coisa, Deus tem honrado eles. Eu vi isso aí. Fui em uma igreja, não vou falar onde, mas eu fui numa igreja um tempo desse, com o irmão Joel Abigail, levei eles para cantar. Fui dar uma palavra, levei eles para cantar. Só eu mais eles. Chegando ali, terminou o culto, o pastor procurou o Joel chegou perto do pastor, e o pastor falou assim, qual o preço do CD de vocês? Ele falou, R$15. Joel falou, isso, vendo não, aqui tem muita gente que vende a 10. Ele falou, não, mas o nosso, nós nem não importa não vender, nós não estamos assim preocupados não, mas o nosso nós lutamos um trabalho bom, o valor é esse. Aí quando Joel saiu, ele virou para mim e falou assim, esses dias teve um cantor que veio do Pará para cantar aqui, vendeu 4, veio um de Goiânia, vendeu 2, então, e vendendo a 10, eles não vão vender não. E nós descemos, aí o pastor me chamou na casa dele para tomar um lanche, ou jantar, alguma coisa assim. Eu fui, o Joel Abigail ficava atendendo os irmãos. Aí de repente, nós estamos lá na casa e chega, um deles carregando uma sacolinha com o resto do CD, aí o pastor perguntou, curioso, né? Venderam? Eu só nós vendemos 13. Vocês entenderam? Juntando o cantor que veio do Pará para cantar, vendeu 4. De Goiânia vendeu 2. Eles foram lá para me acompanhar, vender 13. Então, é de Deus. Deus abençoe. A oração da madrugada, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Estamos aqui orando, buscando ao Senhor. Quem tem os seus dízimos, suas ofertas, procura a tesouraria da igreja. Depois eu quero uma outra oportunidade, não tem tempo hoje, mas depois eu estava olhando a construção ali hoje, irmão, pensando, será que aquela construção, você já olhou aquilo ali, sensibilizou, você se sentiu tocado assim? Quero que você sempre observe isso. Deus abençoe, pastor Gilmar, Deus te recompense, te abençoe, irmão Nélio, Deus te abençoe, e toda a igreja, Deus abençoe vocês. Eu acho que eu esqueci algum aviso? Acho que não, né? Então é isso mesmo. Vamos colocar em pé? Eu não falei na convenção. Ô irmão, eu tenho que falar na convenção. Aí. A convenção, a dele que fez as inscrições hoje. Agora tem uma coisa, se alguém ainda resolver aí, nós fazemos inscrição lá.
sem nenhum problema. Vamos chegar sexta-feira, vamos resolver isso fácil. Então, se alguém resolver ir, faça uma força de ir na convenção. A nossa hospedagem, segundo eu sou informado, ela é bem pertinho, vamos deixar os carros no estacionamento, vamos a pé para a igreja, vai ser muito abençoado ali, com certeza. O horário de sair, nós estamos programados para sair sexta-feira, 3 horas. Quem não puder, chega mais tarde, não tem problema. Agora, o agrupamento dos irmãos, vamos sair 3 horas. Agora alguém passou, eu não posso, tem que sair mais tarde, então sai. Eu não posso sexta-feira. Hoje o irmão falou aqui, a princípio, que não podia ir sexta, só podia ir sábado de manhãzinha. Eu orientei que ele chegasse lá antes de a gente entrar para a igreja, lutar para sair mais cedo. Então, o meu desejo é que você esteja ali no sábado de manhã, bem de manhãzinha. Mas o horário de sair daqui é sexta-feira, não dormir lá. Agora, se alguém não pode, não tem outro jeito, faça do jeito que você conseguir. Mas não deixe de participar da convenção, não. O valor da inscrição é R$125, e nós vamos, a alimentação vai ser servida lá, só que as jantas nós vamos jantar na nossa hospedagem. Eu comer uma carninha assada lá, vocês não vão pagar nada por isso, não. Isso aí é toda a vida, ele faz isso aí e vai continuar fazendo. Quanto Deus permitir, eu acho que Ele vai permitir. Deus abençoe, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa noite, te louvar por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado, abençoa o teu servo, pastor Gilmar, toda a igreja, seus filhos, seus servos, continue com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de seus servos. Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Vamos ver.